A paz do Senhor Jesus, a todos os meus queridos, amados irmãos e irmãs. É com imensa alegria que estou aqui mais uma vez para levar uma palavra para o coração de cada um de nós nesta manhã, que se encontra em Apocalipse 3, no versículo 14, que fala da sétima carta de João, que é enviada para a igreja de Laodiceia, que ela diz assim: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz Amém, testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compra ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e vestes brancos para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. Que unja os olhos com colírio, para que veja, eu repreendo e castigo todos quanto amo. Se, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. E os que vencer lhe concederei que se assenta comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai, o seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui podemos ver a igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Era uma cidade que tinha empresas, tinha bancos, tinha muito. Então eles eram ricos financeiramente, eram ricos. Então a igreja de Laodiceia começou a se achar importante pela sua riqueza e não mais pelo amor a Deus. E ali, então, Jesus manda João escrever essa carta para a Laodiceia, para alertar a igreja, que a igreja precisava ser mudada. A igreja precisava mudar. Então, foi para isso que Deus mandou João a escrever as sete igrejas. Eram 7 igrejas, mas eu estou falando da igreja de Laodiceia. Jesus, ele se apresenta com Amém, o testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação. Então, nós podemos ver que Jesus se apresenta com Amém, porque Jesus é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro, e ele não gosta de ver as coisas erradas. Ele quer ver a sua igreja fiel e verdadeira. Ele quer ver sua igreja que esteja servindo a Deus com sinceridade. Podemos ver aqui, como ele já disse, que o anjo da igreja de Laodiceia escreve isso e diz: Amém, o testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Então, como eu já tinha falado, ele é o princípio de todas as coisas. Ele é o noivo da igreja. E nós somos as noivas. Nós temos que obedecer ao noivo. E essa igreja, ela estava longe dessa obediência, porque eles achavam que a riqueza era tudo na vida deles. Que a riqueza, eles achavam que eles estavam servindo a Deus. Eles tinham uma cegueira totalmente espiritual, porque eles achavam que estavam servindo a Deus, mas não estavam. E por isso que Deus alerta João a escrever essa carta para essa igreja de Laodiceia.
E assim foi feito para que a igreja reconhecesse o seu erro e viesse se corrigir. Como podemos ver aqui também, Jesus disse que conhecia as suas obras, como está escrito em Apocalipse 3,15. Conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente, quem dera fosse fria ou quente. E assim, porque és morna, não és frio e nem quente, vomitarei-te-ei da minha boca. Olha o ponto que Jesus chegou, que Deus chegou. Ele disse que a vontade que ele tinha era de vomitar o povo, de abandonar o povo, de deixar, porque eles estavam muito além, eles tinham se fechado para Deus. Eles não queriam mais saber, eles tinham se fechado para Deus, eles não queriam nada com Deus. Então, por isso que Deus diz isso, que eles se fecharam para Deus. Eles não quiseram nada com Deus, eles se fecharam para Deus. E isso que aconteceu. Glória a Deus, aleluia, Jesus, santo, 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 Senhor Deus da glória. Oh, Deus maravilhoso. Então, nós podemos entender e compreender que tudo, quando a igreja está passando por alguma dificuldade, quando a igreja está passando por alguns problemas na vida, ali dentro daquela igreja, Deus não vai permitir que a igreja sofra, porque a igreja é dele. A igreja é dele, ele que afundou a igreja, então a igreja é dele, ele não vai permitir que nada venha acontecer naquela igreja. Então ele vai continuar lutando e mostrando os erros para que eles venham se arrepender e para que eles não venham acabar sendo morto ou morno, porque uma igreja morna não tem nada. É que nem aquela cidade que diz que a cidade de Laodiceia tinha água morna, por isso que Deus comparou como isso, porque quando chegava na cidade a água já chegava morna. Então ele considerou como aquela igreja morna, aquela igreja que não tinha nada, que era uma igreja totalmente morna. E por isso que ele disse que ele tinha vontade de vomitar aquela igreja. Isso quer dizer que ele queria abandonar a igreja, mas ele não fez isso. Ele continuou lutando, e aí então ele diz que o primeiro erro da igreja de Laodiceia era que ela não queria, ela só pensava em riqueza. Ela só pensava na riqueza, ela era orgulhosa, ela só pensava na riqueza. Como a gente pode ver aqui no Apocalipse 3,17, como diz: rico sou, estou enriquecendo, de nada tenho falta. Não sabeis que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, olha só o que Deus diz. Que eles não percebem, que eles dizem que eles são ricos e estão enriquecendo, mas na verdade eles são pobres, cego e nu. Porque essa riqueza do mundo, essa riqueza terrena não te leva para a salvação. Essa riqueza terrena não te dá a vida interna. Então essa riqueza não tem valor para Deus. Essa riqueza não tem. Então por isso que ele diz que essa igreja ela é pobre, cega, nu e miserável. Então é isso que nós podemos ver também no segunda exortação da igreja de Laodiceia. No capítulo 3:18, Jesus aconselha a igreja de Laodiceia a adquirir ouro refinado no fogo e vestido de branco o colírio, simbolizado a necessidade da riqueza espiritual, cobrir com nudez espiritual, recuperar a visão espiritual. Então Jesus ele pede para que a igreja comprasse dele o ouro refinado, ouro colocado no fogo, que é o Espírito, que nós temos que estar revestidos com o fogo do Espírito Santo. Teremos que ter as nossas vestes brancas, veste pura,
para que nós possamos ter um encontro verdadeiro com Deus, o colírio, para que nós possamos ver. É isso que Deus quis significar nisso aqui, que nós devemos ter o fogo do Espírito Santo, ter os nossos vestes brancos, sem mancha, e que nós colocasse o colírio, comprasse dele o colírio para abrir nossa visão espiritual, para que nós enxergasse que nós estava miserável, pobre, cego e nu, porque nós estava vendo só o mundo terreno, nós não estava vendo o mundo espiritual. Então ele pede para que nós compramos dele para que nós se revestimos do poder dele, que nós se revestimos da graça dele. Então é isso que ele diz para nós, que nós devemos comprar dele o ouro, comprar dele o veste branca, comprar dele o colírio, para que nós possamos entender e compreender que como nós estamos seguindo está errado, e que nós precisamos desta salvação, que nós precisamos dessa, porque ele ama o seu povo, ele ama o seu povo, porque ele ama o seu povo e ele quer ver o seu povo feliz, e por isso que ele diz: glória a Deus, aleluia, Jesus, santo, 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 Senhor Deus da glória. Como é maravilhoso saber isso, meu Pai, que o Senhor manda nós comprar esse ouro, porque é tão, tão maravilhoso, ou esse ouro refinado que vem do Senhor, que é o fogo do Teu Espírito Santo em nós, que nós possamos se vestir desse vestuário branco, que é a pureza, a humildade, a sinceridade com o Senhor, que possamos se vestir e colocar também o colírio, para que nós possamos ver e enxergar esse mundo espiritual que é tão maravilhoso, porque nós sabemos que um dia é com o Senhor que nós vamos, é com o Senhor que nós vamos ficar, é com o Senhor que o nosso fim vai ser, é na Tua glória. Segundo a Coríntios 8:9, Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, pois amou o amor a nós, porque através da sua pobreza nós nos tornamos ricos. Então, Jesus era rico, Jesus tinha toda a sua glória, Jesus tinha tudo, mas Jesus se fez pobre, porque ele veio habitar no meio de nós, ele veio sendo simples, sendo humilde que nem nós, mas ele era rico, e ele se fez pobre para habitar no meio de nós, para ensinar nós ser humilde, para ensinar nós ter um coração humilde, um coração sincero, um coração verdadeiro com ele. Por isso que ele veio para salvar o seu povo, que o seu povo estava ficando perdido, estava perdido, e ele precisava vir para que o seu povo fosse salvo das garras de Satanás. E por isso que Jesus mandou seu Filho amado, para que nós tivéssemos vida, para que nós pudéssemos um dia herdar o reino do céu. Podemos ver também aqui na terceira, a igreja de Laodiceia precisava comprar Cristo. Oh, Senhor Deus, por mais que as pessoas ficassem ricas, não conseguiam comprar a bênção, é verdade. Por mais que as pessoas fossem ricas, elas não podem comprar a bênção, porque Deus não vende bênção. Deus não vende vitória, Deus não vende nada. Deus, ele deu, ele dá de graça. Tudo que nós queremos dele, nós recebemos é de graça. Ele não cobra nada por dar a nós. Oh, glorioso Deus, maravilhoso Pai. Em Apocalipse 3:19, ele diz assim: repreendo e castigo quando amo. Se, pois, zeloso, arrepende-te. Então, nós devemos se arrepender dos nossos pecados. Como aquela igreja, ela precisava se arrepender do seu orgulho, de ser orgulhosa, de se achar que a igreja que o dinheiro era tudo. Ela precisava se arrepender disso. E que nem nós hoje também. Nós devemos se arrepender dos nossos erros. Nós devemos se arrepender das nossas falhas. Nós devemos ter um arrependimento sincero e verdadeiro para com Deus, para que Ele possa trabalhar em nós. Glória a Deus. Em Isaías 55,
11, ele também fala: vós todos que tenha sede, venha às águas, e que não tens dinheiro, venha e compra, e come sim, venha e compre sem dinheiro, sem preço, o vinho e o leite. Glória a Deus, que Deus fala de um convite para renovação. Deus quer que nós se renovamos na presença dEle. Deus quer que nós ficamos na presença dEle. Deus quer que nós se dedicamos a Ele. É isso que Deus está dizendo aqui. E também quando Ele diz assim no verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então aquela igreja, ela estava de porta fechada para Deus. Ela não queria, ela não abria a porta. Porque na verdade, quem pode abrir a porta somos nós. É nós que abrimos a porta, porque o Senhor não vai arrombar a nossa porta. Ele não vai, porque por lado de fora não tem a porta, não tem tramela. Por lado de fora não tem fechadura. É nós que temos que abrir essa porta para que Deus entre e venha trabalhar em nós. É nós que precisamos abrir o nosso coração para Deus, porque a porta significa o coração. Nós temos que abrir o coração para Deus e convidar Deus para entrar conosco, para Ele cear conosco, para Ele ter com nós uma comunhão maravilhosa e abençoada. E nós precisamos disso. Nós precisamos estar pronto para abrir a porta do nosso coração e permitir que Deus entre e que Ele mude a nossa situação, para que Ele mude os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Nós precisamos, nós necessitamos de abrir a nossa porta, porque o nosso coração, ele precisa ser preenchido. Ele precisa ser preenchido pela palavra de Deus. Ele precisa ser preenchido pelo amor de Deus. Ele precisa ser preenchido para que nós possamos ter uma vida maravilhosa e abençoada com Ele. Amém? Também no quarto, a promessa da igreja de Laodiceia. Então nós podemos ver agora que Deus repreendeu essa igreja. Deus chamou a atenção dessa igreja. Deus mostrou o erro, a falha desta igreja. Porque a falha dessa igreja é que eles davam mais valor ao dinheiro, aos bens material, de que a Deus. Então Deus mostrou a eles os erros deles, pediu a eles que eles se arrependessem, que eles voltassem a servir a Deus, que eles voltassem a se dedicar a Deus, e para que eles poderiam ser salvos, porque eles precisavam de uma salvação ainda na vida deles, porque eles tinham abandonado o amor de Deus pelo dinheiro, e ali eles precisaram dessa repreensão de Jesus, de Deus, quando ele disse que ele tinha até nojo, que ele queria vomitar aquela igreja, porque aquela igreja estava morta, ela não tinha sabor, ela não tinha nada, porque uma água morna, ela não tem sabor nenhum, ela dá enjoo. E assim Jesus disse que aquela igreja estava dando enjoo a ele, que ele não estava feliz pelo que a igreja estava fazendo. E hoje não é diferente. Quantas igrejas que nós vimos hoje também, que às vezes passa por esse problema. Estão dentro da igreja, mas os pensamentos estão lá fora. Não estão dentro da igreja. Muitos também vão lá para buscar bens materiais, vão lá para buscar um carro, para buscar uma casa, para receber a bênção de um carro, de uma casa, de um casamento, de uma saúde. Não que isso não é bom, é bom. É maravilhoso a gente buscar também para essas coisas, pela saúde, pelo um carro, pela uma mudança de emprego. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é maravilhoso a gente buscar, sim. Mas nós não devemos esquecer que, em primeiro lugar, nós temos que buscar a Deus. Nós temos que se dedicar a Deus, porque Ele é tudo em nossas vidas. Porque Ele é que vai acrescentar tudo que nós precisamos. Quanto mais nós buscar a Deus, quanto mais nós se dedicar a Deus, quanto mais nós se colocar como filho dele, mais ele vai nos ajudar. Então, assim, nós devemos não ser a igreja de Laodiceia. Nós devemos não ser essa igreja de Laodiceia, que era uma igreja orgulhosa, que só pensava no seu bem, só pensava em si próprio. Nós devemos ser uma igreja
uma igreja que busca a face de Deus, que se entrega a Deus, que crê que Deus existe e que um dia ele vai voltar para buscar seu povo. Nós temos que ser essa igreja que estamos sempre pronta para ajudar a quem precisa, a quem necessita. Nós temos que ser essa igreja que o Senhor se agrada de nós. Porque a igreja que Deus se agrada, Ele coloca à frente de nós uma porta aberta, como Ele colocou para a igreja de Filadélfia, que Ele colocou uma porta aberta. Então Deus coloca essa porta aberta para nós, se nós estiver na obediência dEle, se nós estiver fazendo o que tem agradado a Ele. Porque, como diz, recebe a carta mais severa. Severa eles recebem, porque eles não estavam na obediência. Então, nós temos que estar na obediência para que nós não venhamos receber o castigo de Deus. Porque Deus o castiga quando nós não estamos na obediência dEle. Porque Ele vem corrigir. Porque Ele é o Pai. E o Pai, Ele corrige o erro dos filhos. Então, que nós venhamos entender e compreender. E quando for necessário ser corrigido, que Deus corrige nós. Porque nós temos que aprender a andar no caminho certo. No caminho que leva para a salvação interna, no caminho que leva a ter uma vida após a morte, porque aquela vida, quando nós partir dessa terra, nós sabemos que nós temos a eternidade e estamos lá junto com o nosso Pai, lá junto na glória, lá junto com Ele, sentando e ceando com Ele. Glorioso Deus, poderoso Pai. Em Apocalipse 3:21 ele diz: os que vencerei, considerei que se assentem comigo em meu trono, e assim como eu venci e me assentei com o Pai no seu trono. Olha, ele já está dizendo que quem obedecer e quem vencer se assentará com ele junto ao Pai, junto a Deus. Então, que nós possamos vencer todos os obstáculos, nunca permitir que o inimigo venha tirar o nosso foco a Deus. Nunca permitir que o inimigo venha tirar nós da presença dEle. Para que um dia nós possamos estar sentados junto no trono, junto com o Pai. Que nós possamos ter uma vida interna com Deus. Com Deus. Como ele diz também, a última palavra desta carta que ele diz, que os anjos da igreja, quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então é isso que o Espírito Santo diz às igrejas, que nós devemos obedecer. Esse é um convite especial de Jesus para nós, que nós venhamos se converter de verdade, que nós venhamos ser filhos de verdade, que nós venhamos ser esse filho obediente, esse filho que está sempre obedecendo o que a palavra de Deus está nos ensinando, que devemos estar sempre presente com Ele, devemos estar sempre juntinho a Ele, porque é só Ele que pode dar a nós uma vida maravilhosa e tremenda aqui nessa terra. E quando nós partir, nós sabemos que nós não vamos para o outro lado, para herdar o inferno, mas sim herdar o reino do céu, que aquele lugar é maravilhoso, que o próprio Deus diz que lá nós andaremos por ouros, caminhamos por cima de ouro, eu não sei onde. É maravilhoso saber isso. Então que nós possamos buscar de Deus todos os dias da nossa vida. Sempre buscar a presença de Deus para ter uma vida em comunhão com Ele. Ter uma vida sincera e verdadeira com Ele. E tendo a certeza de um dia poder estar junto com Ele na glória. E ter o privilégio de ver Deus, ver Ele de face a face. Oh, maravilhoso Deus, como é maravilhoso saber que um dia nós possamos ver esse Deus de face a face. Como é maravilhoso quando nós tivermos. E muitas coisas, depois que nós estamos lá, Deus vai revelar a nós ainda, que aqui nessa terra Ele não revelou.
Oh, maravilhoso Deus. Nesse momento, papai querido, papai amado, eu vou estar intercedendo, Senhor, para cada um que vim ouvir ou assistir essa live, que possa entrar nos corações deles, para que eles não venham ser como a igreja de Laodiceia, mas sim que eles venham ser como a igreja de Filadélfia, que Deus colocou em sua frente uma porta aberta. Ó Deus maravilhoso, ó Deus poderoso, ó Deus majestoso, ó Deus santo, ó Deus digno, Pai. Maravilhoso Deus, poderoso Deus, venha abrindo a nossa mente do conhecimento, papai. Venha dando a nós a instrução que nós precisamos, Pai, para nós estar sempre na Tua presença, Pai. Sempre ouvindo a Tua voz, meu Pai. Venha abrindo o nosso entendimento, Pai. Venha colocando o Teu colírio em nossos olhos, Pai, para que nós possamos ver esse mundo espiritual, esse mundo maravilhoso do Senhor, meu Pai. Glorioso Deus, poderoso Deus, alcança, Pai, a minha vida nesse momento, Pai. Trabalha em mim também, porque eu também sou necessitada da tua ajuda, Pai, das tuas bênçãos, Pai. Também abençoa a minha família, Pai. Abençoa o meu lar, Senhor. Abençoa a família do meu esposo, também a família do meu esposo, Pai. Abençoa cada um de nós, meu Pai, com tuas bênçãos, com tuas vitórias, Pai. Derrama, Senhor, querido, Senhor amado, as bênçãos do céu para cada um de nós, meu Pai. Porque o Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor diz que quando nós te buscamos, Pai, o Senhor está pronto para nos ajudar, meu Pai. Então, Senhor Deus da glória, alcança essas vidas, Pai, que estão precisando do Senhor, meu Pai. Alcança essas vidas que estão necessitadas do Senhor, meu Pai. Oh, Deus, abre, Pai querido, Pai amado, os olhos para que eles enxergam, Pai, a maravilha do Senhor, Pai. Que eles possam ver o Senhor, meu Pai, e ver como é maravilhoso, como é tremendo servir a Ti, Senhor. Ó Deus maravilhoso, ó Deus maravilhoso, Senhor. Trabalha nesses quatro cantos desse mundo, Pai. Alcança cada vida, Pai querido, Pai amado. Alcança quem está nos hospitais, meu Pai. Pai, que estão nos UTI, que estão acamados, meu Pai, até mesmo em casa, Senhor. Alcança essas vidas, meu Pai, que estão, Pai querido, Pai amado, que não estão conseguindo mais levantar nem mesmo do seu leito, meu Pai querido, meu Pai amado, porque estão enfermos, não tenho mais força para se levantar, meu Pai. Dê força a essas pessoas, liberta essas pessoas, cura elas, meu Pai. Oh, Deus, trabalha, Paizinho, na vida deles, meu Pai. Venha fazendo, Pai, a tua obra, Senhor. Trabalha, Deus, opera, Deus, nessas vidas, Senhor. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é bondoso, o Senhor é querido, o Senhor é amado, Pai. Trabalha, Deus, na vida de cada um, Senhor. Alcança cada lar, Senhor. Aonde é um enfermo, cura, meu Pai. Aonde é um viciado, liberta, Pai. Aonde há desunião na família, une, Senhor. Faça uma mudança por completa em cada lar, Senhor. Que esses lares sejam visitados, Pai. Que esses lares venham sentir a presença do Senhor, meu Pai. É o que eu te peço nesse dia, nesta manhã, Senhor. Trabalhe, Espírito Santo, no coração, na mente de cada um. Que eles possam sentir a presença do Senhor na vida deles, meu Pai. Que eles possam sentir o toque do Senhor na vida deles, meu Pai. E que eles possam ver mudança, Pai. Ai, querido Pai amado, como aconteceu, meu Pai, aí em Laodiceia, que Jesus disse, meu Pai, ai, querido Pai amado, para que eles se arrependessem, Senhor, e para que eles pudessem ser salvos, Pai. Que se alguém que está, Pai, em pecado, Senhor, se alguém que está em coisas erradas, meu Pai, toca no coração e na mente para que eles venham se arrepender, meu Pai, e que eles venham aceitar o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Glorioso Deus, poderoso Deus, majestoso Deus, tremendo Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, Pai. E continua fazendo, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Papaizinho querido. Obrigado, Jesus querido. Eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai, que a paz e o amor
Alcança cada lar, Senhor, porque o Senhor estando conosco, quem será contra nós? Ninguém, meu Pai. Por isso eu te agradeço, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus.